Olá, tudo bem com vocês? Esse é o nosso podcast para falar de livros, né, das nossas leituras e experiências como leitores. E acho que seria bom a gente começar se apresentando. Sim, então eu sou a Juliana e junto com o Caleb a gente faz o blog e o vlog do Espanador. E eu sou a Luana, do canal literário Abstração Coletiva. É nóis. A gente, na verdade, quis tentar fugir das apresentações do... Juliana tem 33 anos, é do signo de Virgem. Mas nós viemos aqui fazer o quê hoje? Fazer história! Exatamente. É para isso que a gente está aqui. E a gente pensou que esse podcast, na verdade, pode ser sobre várias coisas relacionadas aos livros. E eu acho que a gente tem uma liberdade muito grande de poder falar. A gente, acho que na verdade pensou que isso podia ser um projeto, sei lá, que unisse a gente mais e, enfim, acho que a gente nunca tinha feito nada juntos. Sim, e a gente se conheceu por conta dos livros, então nada melhor do que, né, poder falar sobre livros nós três. Exato. Ainda não temos vinheta, ainda não temos música de abertura, mas Imagina. Temos energia. Exatamente, muito bom vontade. Temos paixão. Imagina uma música da hora aí que tá tudo certo. Mas então, qual é o tema deste primeiro programa, então? Você quer explicar, Lu, então, qual que é? O que aconteceu mais ou menos, assim, nesses últimos tempos? Nós decidimos, sempre que possível, trazer um tema aqui de algo que esteja rolando aí no mundo, no universo literário, né? E trazer alguma discussão, alguma reflexão. E faz pouco tempo, poucos dias, que nós tivemos uma polêmica envolvendo a TAG. Para quem não conhece, a TAG ela é um clube de assinatura de livros que surgiu acho que há 4 anos, se eu não me engano. E veio com um projeto diferente você assina, você paga um valor e você recebe um livro na sua casa surpresa, com um mimo, uma revista falando sobre o livro. Normalmente esse livro é escolhido por um curador, um escritor que indica o seu livro favorito ou alguma coisa do tipo. Só que a polêmica veio quando a TAG começou ela quis mudar um pouco o foco. Ela continua, ela está com quase 20 mil assinantes, é um número muito expressivo. E ela fez um outro que é o TAG Inéditos. Ela tentou diferenciar e apresentar para o público qual a diferença da tag normal pro tag inéditos. A tag curadoria pro isso, tag inéditos. Isso, a tag curadoria, né? isso. E aí que a treta se institucionalizou, assim, pelas internets. Isso, eles decidiram criar um infográfico, né, diferenciando tag curadoria, tag inéditos. Cara, infográfico já é uma coisa meio muito, tipo... olha, gente, vou te explicar pra vocês aqui. Vou desenhar. Eu acho ele útil, mas tem que saber usar. Não, assim, parte de um princípio útil, né? Eles, de fato, tinham que diferenciar as duas linhas de vendas, né? Claro. Qual dos dois produtos você iria preferir obter? Porém, talvez a forma como eles escolheram pra diferenciar... Foi um pouco equivocada, né? Acho que a gente podia ler, talvez, os dois primeiros trechinhos, porque pode ficar mais claro, né? Pra quem não viu. Sim. Aqui, Manual do Futuro Associado, né? E aí eles usam, assim, essa oposição. Então, tipo de livro. Aí a tag inédita. Tag inéditos. Ficção best-seller. A tag curadoria. Ficção literária. Eu acho que se ficasse por aí já tava bom, né? O problema é o que vem aí em seguida. Aí a próxima categoria é estímulo. Para tag inéditos é literatura que entretém e mantém o leitor fisgado capítulo após capítulo. E na curadoria é literatura que faz pensar e desafia o leitor a sair da sua zona de conforto. Rapaz! Aí já começa a rolar um desconforto. Aí a próxima é o que envia, na tag inéditos. Romances contemporâneos, literatura estrangeira, thrillers, suspenses e lançamentos. Na curadoria é romances de várias épocas, literatura mundial, contos e obras premiadas. Ok também, né? Vai. O que não envia, aí na tag inéditos, clássicos, literatura brasileira e autoajuda. E aí já ofendeu uma galera da literatura brasileira, né? E aí a curadoria também, de novo, autoajuda, Young Adult, Chick Lit e lançamentos. E aí nessa foi... essa foi que a galera se revoltou. Sim, aí livros como, né, pra você ter uma ideia do que eles mandam, na tag inéditos, eles relacionam como A Menina que Roubava Livros, O Caçador de Pipa, O Homem que Não Amavam as Mulheres.
E no Curadoria, 100 Anos de Solidão, Reparação e Fahrenheit 451. Aí, para quem? Aí que vem a coisa. Tag inéditos. Leitores que valorizam um enredo envolvente desde as primeiras páginas e não gostam de tramas que exigem muita concentração ou que considerem maçantes. Tag Curadoria. Especialmente leitores mais avançados, acostumados com diversos gêneros e que querem explorar novos livros e autores. Bom, enfim, aí eles continuam, mas eu acho que essa final é a mais... É mais dolorosa. Na verdade, é tudo tão errado que eu nem Lendo de novo, né? Eu nem sei por onde começar. Não, eu acho que é bem isso. A gente relendo agora, eu tomei um susto, porque eu não lembrava que era tanto preconceito, assim, um atrás do outro, assim, enfim. Mas o que incomoda mais vocês? Nisso que a gente leu. O que é o que você olha e você fala, puta, isso aqui é o que eu acho pior. Na minha opinião, é que ele subestima os dois tipos de cliente. Ele consegue ofender os dois, né? E ainda uns grupos dispersos, né? De literatura brasileira, acaba... Mas eu acho que o que incomoda é isso mesmo, é essa criação de rótulos. Eles estão reforçando uma série de clichês que eu acho que a galera tá já há muito tempo tentando quebrar. Mas é engraçado, a gente já conversou sobre isso, né? Mas eu fico meio pensando que a gente já tinha passado disso. Eu não aguento mais voltar a falar disso, sabe? No sentido de... gente, preconceito contra as pessoas... Eu acho tão meio... anos 1998, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que já foi, assim. Meio datada. Assim, e aí você vê... Não, tá aí, assim, sabe? Tipo, tá num projeto que, putz, tem um apoio de 20 mil pessoas. Cara, eles saem com tiragens enormes, assim, sabe? Não tem livro nacional quase que sai com isso, né? Assim, então, tá enraizado ainda, né? A gente fica achando que não, a gente fica na nossa bolha, né? De, não tem isso. Cada um lê o que quer, né? Mas isso eu acho muito, muito curioso, assim. Na verdade, a gente nem queria tanto se deter muito nisso da tag. Eu acho que eles pisaram fora da linha mesmo, já se retrataram, pediram desculpas e tal. De uma maneira que talvez a gente possa questionar um pouquinho, mas enfim. Mas o que a gente queria trazer aqui mesmo é essa necessidade de criar rótulos, né? A gente até conversou antes que, a princípio, isso até é uma necessidade meio mercadológica mesmo. Você tem que saber para que público vender ou, no mínimo, saber em que prateleira colocar na livraria. Né? Pensar talvez numa estratégia de como vender esse livro, né? Alguma coisa do gênero, né? Sim. Mas o problema é que esses rótulos acabam sendo utilizados de forma pejorativa. Né? Sempre. A gente está sempre dando um jeito de se colocar numa situação, numa posição superior a outras pessoas. Porque eu leio isso e você lê aquilo e eu sou melhor que você. Mas eu acho que ainda em cima disso tem uma outra coisa que é das pessoas que também... Porque dentro disso ainda tem uma outra classificação que é a pessoa que lê acha que é melhor que a pessoa que não lê, né? Sim. Assim, que eu acho... Começa por aí, assim, né? sabe? Tipo, tem uma coisa meio... Gente, você lê como você faz outra coisa, qualquer assim, outra sabe? coisa. Tipo, não é... E às vezes até as pessoas perguntam pra gente que lê bastante mas você gosta? Eu gosto, assim como a pessoa gosta de milhares de outras coisas e tá tudo bem, assim. Sim. Mas eu fico com a impressão de que tem uma coisa meio também de quem lê já tem essa coisa. E aí você passa disso, tá? Você eu tô entre o grupo de leitores, né? Um seleto grupo. Exatamente, assim. E ler não te torna melhor do que ninguém. Exatamente, assim. Não, isso eu acho que é o mais grave, né? Assim, porque a gente acho que tem uma... a gente vive uma coisa um pouco meio romântica, meio ilusória do livro, né? De que ele te faz uma pessoa melhor, que você... Cara, não. Assim, sabe? Tipo, e eu achava engraçado que, assim, era muito uma coisa do... sabe, preconceito com pessoas que têm TV e todas... Sabe, tipo, umas coisas e eu falo, gente, eu gosto de ler, tá tudo bem, assim, não faz diferença pra outras pessoas, mas tem ainda uma coisa nisso. Aí você entrou no grupo dos leitores, aí os leitores... Sim, aí dentro dos leitores eles vão em subgrupos, né? Sim. Não, porque eu leio isso, eu sou melhor do que você que lê aquilo. Tem muito isso, né? Tem essa pergunta muito... E tem muitas essas reportagens, tipo, ler te torna mais empático, ler te torna uma pessoa mais feliz. E também não há problema você ler só porque você gosta. Gosta, exatamente. Não precisa ler. A gente tem muita né? essa funcionalidade, né? Pra que serve? É verdade. Pra entreter, tá tudo certo. Eu tô ali, não tô fazendo nada, cato um livro
vou ler, sabe? Tipo, levando ao extremo, né? Hitler era um grande leitor, sabe? O Mussolini tinha uma puta biblioteca. E isso não fez deles lá boas pessoas empáticas, vamos dizer assim. Pelo contrário, não, né? Não, definitivamente não. Mas eu acho que você falou uma coisa que é muito curiosa, Lu, que é essa coisa meio tipo de uma coisa precisa levar necessariamente a outra, né? Por que você tá lendo isso? Ah, você tá lendo isso pra tal coisa? Não, eu tô lendo... Eu tô lendo pra me desenvolver pessoalmente. Você sabe? Né? Eu acho engraçado porque, eventualmente, porque a gente tá falando também de gênero, a gente lê mais literatura do que não ficção. Sim. No geral. Né? No geral. Mas é meio curioso, porque se a gente pensa até na leitura... existe um outro universo também de pessoas que leem nesse sentido, né? De aprimorar e de tudo mais. Mas, ok, assim, não incomoda. Mas essa coisa de funcionalidade me pega, assim, sabe? Tipo, de por que precisa ser tal coisa? Não pode ser só legal? Não pode ser, eu não posso curtir e falar, exato, nossa, que demais isso aqui, sabe? Tipo, eu tô adorando passar o tempo com isso. Sim. Como entretenimento, sim, né? Eu acho sim. que as pessoas sempre querem dourar um pouco isso. Mas tem essa coisa... Tem essa coisa do glamour mesmo, isso, né? Do tipo... Ah, não, porque assim, né, aquela coisa, você vê um filme em 2 horas, 2h30, mas o livro, você investe o seu tempo e você é uma pessoa que, nossa, sabe? Não, cara, você só tá diluindo o divertimento, sabe? Não, e se ler nos tornasse mais empáticos, a gente não teria preconceito com outras pessoas que leem, né? A gente conseguiria escapar desse círculo. E a gente não consegue. Como você falou antes, tá super enraizado, né? Existe alta e baixa literatura. A gente não consegue se livrar disso. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known. Não, mas só voltando aqui, a gente tá falando dos gêneros e tudo mais. Quando a gente viu, pelo menos eu tinha visto a treta, eu vi depois, né? Eu acompanho as coisas depois, né? Eu um pouco atrasado. No Twitter, a galera do Young Adult tava, tipo... Mas assim, com razão. Né? Não, assim, com toda razão, mas assim, eles estavam... Foi a galera que mais se enfureceu e foi atrás, falando, né, dessa questão do como hoje em dia o Young Adult aborda temas que a literatura, vamos dizer assim... Clássica, tradicional. Tradicional, né? Assim, os autores contemporâneos, vamos pegar o recorte Brasil, assim, né? Então, assim, a grande maioria dos autores brasileiros contemporâneos são homens e falam sobre questões de homens brancos e classe média, assim, isso é conhecimento... E de autoficção. E muito autoficção, né? Isso é uma coisa que virou uma tendência, virou uma tendência. E aí, o Young Adult tá trazendo outras questões que essa literatura contemporânea não tá abordando e tal. Eu concordo totalmente, assim. Mas eu fico meio intrigado, porque, assim, a gente falou em gêneros e divisões, que são divisões de mercado, ou mesmo pra colocar na prateleira. Você precisa classificar e você coloca... A ficha catalográfica. E você pega uma ficha catalográfica de 2 livros que são... Vocês falam, nossa, eles são muito parecidos. E você vai olhar a ficha catalográfica dele e eles têm, assim, as classificações mais malucas que você possa imaginar. Porque isso é muito subjetivo, inclusive dentro da editora. É difícil de colocar, né? E tem livros que são impossíveis de classificar, né? Totalmente. Você colocar numa caixinha única. Exato. É porque eu fico meio pensando, porque tem uma coisa... Eu acho uma coisa curiosa, que daí a gente fala... Quando a gente pensa em Young Adult, em literatura brasileira, ou um clássico, ou um livro mais desses, que tem muito 2 pesos que eu acho curioso, que é o livro desse, de literatura média, desse que você falou, que não vende, mas é aclamado pela crítica, e o Young Adult, ou um livro desses da tag que ela citou, como livros mais, que você precisa menos concentração, com sucesso de público, de venda e de tudo mais, assim, sabe? Tipo, e é uma briga meio constante no sentido de... eu fico com a impressão de que me incomoda muito que existe essa necessidade da validação, sabe? Sim. Assim, eu entendo que validação é importante, mas, cara, tipo, já consegue conversar com o público, já fala. Eu fico muito incomodado porque, assim, as mídias... A gente passou de um tempo onde as mídias tradicionais, elas não ditam mais... Influenciavam alguma coisa, sabe? pra... Assim, sabe? Hoje, caderno de literatura. Cara, antigamente tinha sabático, tinha os outros cadernos específicos, mas que também... todo sábado e, tipo, tinham 8 páginas falando de literatura. Hoje em dia você vai pegar o jornal de sábado e tem uma página. Uma notinha. Exatamente, uma crítica, alguma coisa. O que eu tô querendo dizer
as coisas estão mudando e eu acho legal que estejam mudando e as formas de chegar nesse público também, sabe? Tipo, e aí essa questão do Young Adult e dessas outras novas, muitas aspas, literaturas, né? Nesses novos nichos, vamos dizer, que são novas classificações, querendo ou não. Young Adult não existia até, sei lá, 8 anos atrás. Pelo menos aqui, né? Quando eu trabalhava em livraria, não existia Young Adult, era juvenil, sabe? Aí cresceu pra Young Adult. E ok, tudo bem. Mas é uma coisa de mercado, né? É uma questão de mercado. E eu entendo que você diz dessa forma. Por que o Young Adult quer o reconhecimento do tipo do Antônio Cândido? Óbvio que não é Antônio Cândido, mas assim, sabe, tipo de um crítico. Do cânone, né? Do cânone, sabe? Assim, eu acho que você tem que criar o seu cânone, na verdade, né? Então, é isso, assim, é no sentido de, assim, cara, tipo, você já conversa... O cânone tá lá atrás, né? E assim... E você é novo, sabe? E vai demorar a mudar paradigma e todas essas outras coisas pra ver isso. E, velho, tipo, olha o quanto vocês conseguiram, assim, sabe? Olha como vocês conseguem conversar com as pessoas e se conectar mesmo, sabe? E falar de questões muito relevantes como representatividade. Exatamente. De uma forma que o tradicional nunca vai conseguir, sabe? Eu fico meio... Eu entendo eles ficarem putos e falarem assim, cara, isso é um absurdo, de preconceito, mas, ao mesmo tempo, eu acho... Quem fez falou a coisa errada, só que tá errado, sabe? Sim. Tipo, galera, continua criando aqui, vamos fazer a nossa que a gente tá aumentando, assim. Eu acho que é curioso porque tem uma comunidade ativa, presente, leitora, coisas que acho que talvez na nossa época mais jovem não tinha, né? Não, eles têm muito mercado, mas eu acho que eles têm que ficar ofendidos mesmo. Porque eu acho que a forma como a tag reduz os nichos, ela fala duas coisas principalmente que me incomodam demais. A primeira é a questão dos livros que precisam pensar e livros que não precisam pensar. Eu acho isso doloroso, assim. E a segunda, que também me incomoda muito, é a questão de leitores mais avançados. Eu acho que aí eles criam um nível, né? Sim, total. Eu não gosto, por exemplo, da expressão do livro, o YA é uma porta de entrada, porque você está pressupondo que existe uma evolução. Existem leitores menos evoluídos e leitores mais evoluídos. E na verdade não é assim. Você pode passar a vida inteira só lendo o YA e tá tudo certo. Não é um joguinho, né, que você precisa passar de fase, sabe? Tá tudo bem. Você colocar que alguns leitores têm mais capacidade do que outros, eu acho isso meio problemático. É claro que tem livros que te exigem mais, que são, de fato, mais densos. Mais densos, que tem uma experiência... Isso não é um problema, né? Mas isso, pra mim, não significa que é um leitor mais avançado. É um leitor que tá disposto a ter aquele outro tipo de experiência literária. Sim. Que essa questão, às vezes, a questão da linguagem, né? Eu vi muita gente comentando isso, né? Falando assim, muitas aspas aí, né? A alta literatura seria as inovações da linguagem e tudo mais, né? Essa coisa assim, que é realmente o que exige, talvez, né? Você vai ler Um Grande Sertão Veredas, você fica, mano, o que é isso, né? Aí depois você vai se habituando, ou não, né? Ou você fala, mano, vou largar isso aqui, outra hora eu leio. Ou você só fala, vou junto. Não tô entendendo, mas eu vou junto. Exato, né? assim, então assim, é essa questão da linguagem mesmo, né? Mas isso é muito relativo mesmo, sabe? Às vezes eu posso pegar um YA que, em tese, é super simples na linguagem e ele me trata de questões que eu jamais teria visto em outro lugar, sabe? Concordo totalmente com a indignação nesse sentido. Mas é que o que diferenciou o clássico e o cânone foi a experimentação. O que fez alguns deles viverem até se tornarem clássicos foi ter sido inovador de certa forma na época ou um pouco depois, que tem influenciado os leitores. Então, assim, eu consigo entender esse sentido da inovação. Mas é que a gente não tá muito contemporâneo ao YA pra dizer se eles estão ou não inovando? Exatamente. Totalmente. Eu tenho certeza Até porque que sim. A gente, por exemplo, muito leva em consideração a questão mercadológica, né? O livro clássico é aquele que talvez não tenha um público tão grande, o YA é o que tem uma massa, enfim. Mas muitos dos nossos clássicos, eles foram best-sellers na sua época. Você até deu um exemplo maior, né? Balzac era um cara extremamente lido. O Dickens? Dickens, são autores que eram escritores por profissão e escreviam muito. Alexandre Dumas, ele tinha funcionários que escreviam para ele, que compunham cenários. O Dickens ganhava por página. Né? Ganhava por página. Gente que escrevia em folhetim, que na época era considerada uma literatura menor e hoje são os nossos cânones.
Então é difícil essa questão, Sim, né? Talvez os nossos autores hoje que vendam muito, como a Ju falou, no futuro sejam valorizados Sim. como clássicos, não sabemos. Eu acho que o crivo do tempo é algo que a gente não tem como mensurar, assim. Não, Não, e aí a gente fica com esse monoclinho, né? Do tipo, Sim. não, mas isso não vai vingar, sabe? Essa coisa que você falou me incomoda do avançar no nível, né? Tipo, você vai subindo de nível. Mas ao mesmo tempo, eu gosto tanto de me desafiar, assim, sabe? Tipo, tem autores que eu li e falei, rapaz, que é isso daqui, sabe? Tipo, eu quero ir mais. Na literatura eu fico meio... tem uma coisa meio de doutrinação, né? Meio de cagação de regra, né? Do tipo, não, mas então você tem que ler, sabe? Tipo, você meio que tem que ir melhorando, né? Quando você fala que você é um leitor que gosta de se desafiar, é o seu perfil de leitura. Sim, não, então, tipo, é isso, assim. Tá tudo isso não diz nada sobre, Nada. sabe? No sentido, assim, sabe? Não tipo, te torna nem melhor, nem pior do que qualquer E eu acho engraçado pessoa. porque às vezes você fala, eu li fulano. Mas fulano é difícil. Nossa, mas... Nossa senhora. E sei lá, e tem tantos dos cânones que eu não gosto, que eu li e falei... Comecei a ler e falei, putz... sabe, tipo, Virginia Woolf. Dá pra mim fazer foi- um programa inteiro Só aqui, sobre sabe? Todo mundo diz pra gente gostar e talvez a gente não goste tanto assim. Nossa, já tem uma lista já, gente. Já. Mas é engraçado, né? Como a gente, por mais que a gente tenta fugir disso, a gente ainda tá sujeito a todas essas classificações e todas essas... meio que essa... Meio que não é imposto, mas faz parte do mercado, faz parte, enfim... E do mundo acadêmico. Estamos inseridos, infelizmente, né? Nós três fazemos letras só pra contextualizar. E aí você vai pra academia e, cara, os caras pararam realmente no tempo, né? Sim. É meio assustador. E assim, a gente estar estudando letras não faz a gente especialista em nada. E assim, e pelo contrário, assim, né? A gente viu até no meio da tag gente falando que eu sou formado em letras e... Grandes sério, coisas, amigão. Sim, sério. Estudar letras só nos obriga a ler romantismo brasileiro. A verdade é essa. Mas sim, existe um perfil de livros que a gente lê na faculdade, isso Sim. é inegável. Inclusive a Ju, uma vez, teve uma matéria que ela leu, sei lá, Ursula Le Guin. Sim, E eu foi achei o revolucionário. máximo, Muito legal. mas isso não é comum, a Não. gente não lê ficção científica, a gente não lê vários gêneros E na Young Adult a faculdade. gente não lê nada. De jeito nenhum. Então, uma amiga nossa, a Isa, encontrou uma professora que estuda Young Adult. Cara, isso é, tipo, muito difícil, sabe? Você vê, tipo, até esses fenômenos recentes, Mas é isso, né? mas é acho muito que... difícil mas você... acho que é Eles isso. param, né? Mas eu acho que é isso que vocês falaram, né? Do crivo do tempo, né? É muito curioso, E a né? Tá academia tem relacionado. essa dificuldade ainda vai maior demorar mais, de né? Vai demorar reconhecer e bastante, de... E eu acho que lá esse rótulo de alta e baixa literatura é bem enraizado. assim, eu né? lembro assim, né? Sim. No primeiro ano da USP, você tem o que chama-se ciclo básico. Então, você tem as mesmas matérias que todo mundo e depois você escolhe para que lado você quer ir. E aí tem a de introdução aos estudos clássicos, né? Que você vai ler basicamente os gregos. E um pouquinho dos romanos também, que você lê Eneida. E aí tinha uma menina, a gente fez um grupo no WhatsApp, porque a minha professora era meio maluca e as provas eram realmente difíceis. E a menina começou a falar que ela lembrava de mitologia porque ela lia Percy Jackson. Eu amo Percy Eu Jackson. amo Percy Jackson. E, Eu tipo, acho. e as pessoas ficaram, ai, credo. Tipo, cara, sabe? Tipo, ela foi bem na prova porque ela lembrou do negócio do Percy Sim. Jackson. E, tipo, isso não é muito legal, cara. Toma essa academia, né? Tipo, toma Rick essa. Jordan, rei do universo, sabe? Sim. Eu adoro ele. Nossa. Não, e até dentro dos clássicos, dentro dos cânones, a gente tem sempre um perfil muito certinho de livro também. A gente tem pouquíssimas mulheres, mesmo negros. Mesmo dentro desse perfil, você ainda consegue Sim. né, limitar ainda mais a coisa dentro de um preconceito, né? Total. Here I go, falling down, down, down. My mind is a blank, my head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love. Hoje, eu olho pra Harry Potter e, tipo, Harry Potter, cara, foi fundamental, assim, demais na minha formação. Sim. Acho que na formação da nossa geração... não Em pode não ter maior sido... ou menor escala, talvez Isso, pra assim, gente aqui nesse podcast, mas sim. Assim, né? no sentido Na nossa de... geração. E assim, lógico, a gente tá falando tanto do tempo, de todas as coisas, mas por que eu tô falando isso? Porque quando eu era adolescente, eu li Harry Potter e eu adorava Harry Potter, mas aí eu li O Senhor dos Anéis.
E aí foi tipo, é isso. Eu acho que o Tolkien é um exemplo ótimo, porque ele é um autor dificílimo de classificar. Diz aí como você classifica. Ele é alta ou ele é baixa literatura? Ele é juvenil, certo? Ou não? Ou não é? A linguagem dele é extremamente complexa. É Mesmo desafiadora, quando ele é mais simples, Tipo, né? no Hobbit. No Hobbit, no Roverandom, que é tipo, assim, seriam livros mais... Simples, muito Não, mas mais infantis, talvez. Tipo, Que eu ele acho que contava ele- pros filhos dele, o Hobbit, mas né, os filhos O dele... Roverandom também. Né? Mas isso. É fantasia, que é um gênero que geralmente já é colocado um pouquinho abaixo. Nossa, é verdade, Né? né? Não A gente tá falando Não é tanto... alta literatura. É porque então... assim, a gente tá falando tipo, de umas classificações e aí tipo, nem entrou em os outros gêneros, né? É a sub do sub, né? É difícil. É fantasia, é um livro juvenil, é um livro que vendeu muito, então é um livro comercial. Mas ao mesmo tempo é um livro complexo. É um livro que segue direitinho a jornada do herói. Sim, né? você Ele percebe, todo quadradinho, é bem claro. que é o né? critério que a galera usa pra definir livros mais, entre aspas, fáceis, né? Ele tá dentro daquele quadradinho certinho, arquétipo de mesmo, estrutura, né? de Tipo assim, arquétipo, sim. exatamente. Mas é um livro muito mais complexo que isso. É difícil. Todas essas classificações, elas são muito subjetivas e muito questionáveis. Eu tô tentando classificar na minha cabeça, mas depende, assim, tem muito, né? Tem muito... Tipo, eu lembro quando eu li o Silmarillion, cara, eu achei aquilo, a história do mundo, assim, sabe? Tipo, de criação de mundos e eu pirei naquilo, assim, e aquilo é difícil, aquilo foi o mais desafiador dos Tolkiens que eu li, foi ler esse, mas... Qual dos fluxogramas? O Senhor dos Anéis e entrada tag? Olha, fica aí o fica aí o questionamento. questionamento. Mas alguém estava comentando o Fahrenheit 451 tá como clássico, né? O do Ray Bradbury. É uma distopia, né? Distopia também é uma, entre muitas aspas, subliteratura, né? Por que Tá que dentro É um da porque... ficção subgênero científica. dentro da ficção científica. É um Sim. subgênero dentro de um subgênero, né? A se você for. própria ficção científica, ela também tá sempre embaixo, né? É. Ela nunca é da literatura alto nível. Mas aí a galera vai tirando grupinhos, Ah, não, mas né? pera, esse distopia, sim. aí não é. Eu tenho uma amiga, a Gi, que ela odeia ficção científica. Odeia. E aí quando ela gosta de um livro de ficção científica, ela dá um jeito de dizer que não é. Que é fantasia ou distopia. Tipo, 1984 não é ficção científica. É verdade, gente. É não ficção em 1984. Eu concordo com ela. Mas é isso, existem gêneros que já estão imbuídos de uma carga pejorativa mesmo, né? Sim. Não, agora se a gente pensou em todos esses, e todos esses têm a ver com isso que a gente tá falando, né? Assim, todos eles são gêneros que foram meio que desprezados, né? O público abraça, mas a crítica... Mas é um público de nicho, né? É a galera que gosta. Mas deixa eu pensar, mas você acha que não tá meio que expandindo ou não? Você acha que continua no nicho? Quando eu vejo essas coisas como a da tag, eu penso que não. Que a gente não tá avançando tanto assim. Tá. É que eu fico, sei lá, eu realmente, eu acho que a gente já tinha passado, sabe? Tipo, eu me incomodo muito Deveríamos, né? porque assim... Por exemplo, ano passado a gente teve o Kazuo Ishiguro, que ganhou o prêmio Nobel. E eu gosto muito dele, porque ele é um autor que passeia por gêneros muito diferentes. Então você tem o Gigante Enterrado, que é uma fantasia, você tem o Não Me Abandone Jamais, que é uma ficção científica. Isso é muito legal, sim. né? Então acho que sim, os próprios autores eles já não estão mais se deixando definir, se é que algum dia se deixaram, né? Eu acho que isso é muito mais mercado do que autor em si. Sim. Eu acho que é puramente uma acho questão de mercado, né? Tem o autor de Monóculo que gosta de falar o que ele escreve, mas eu acho que no geral é uma questão mercadológica mesmo, né? De tipo... Mas como sair disso? Porque assim, a gente vive num mercado que não é tão grande, no mercado leitor que não é tão grande como a gente gostaria que fosse e tudo mais. E essas definições, essas limitações acabam sendo de uma forma meio que, tem um produto aqui que é mais ou menos desse gênero. Mas como sair dessas classificações? Eu acho que como leitor a gente tem que tentar se livrar um pouco desse preconceito, talvez de vez em quando sair da nossa zona de conforto. E ler alguma coisa dessa que você fala, isso aqui não tô acostumado a Tem ler. um outro amigo meu, que o Franklin, ele comentou um dia desses, assim, que não é muito difícil, assim, a gente tem um mercado em consideração aos outros países até pequeno, mas é muito variado, talvez dos mais ricos, porque a gente publica de tudo quase. E ele fala assim, você bota uma pessoa na biblioteca, ela fala que não gosta de ler. Ela vai pegar um livro, vai ler 10 páginas, vai achar uma bosta, vai largar.
vai pegar outro, vai ler 5 páginas achando uma bosta. Uma hora ele vai achar alguma coisa, sabe? E eu acho que é isso. A gente, sabe, de tipo... As pessoas ficam se prendendo muito nessa questão e é isso, você experimenta. Tipo, eu não gosto desse livro. Tenta outro, sabe? As classificações, né? Você é bem não fugir, se prende a isso, sabe? É isso. É que hoje em dia as bibliotecas não são uma grande coisa, mas enfim. Mas a ideia era essa, sabe? De tipo... A gente tem uma variedade de coisas, né? Ele tava comentando, né, nessa comparação, tipo, o mercado americano. Ok, ele é enorme, mas ele basicamente publica americanos, né? Não ele consegue... tem outras coisas, mas aqui no Brasil, óbvio, a gente dá preferência pros estrangeiros, dá, como, enfim, né? Como a gente faz em tudo, mas assim, a gente publica de tudo, sabe? Em comparação a muitos outros lugares, assim. Então eu acho que a gente tem muita variedade e, tipo, sabe? E tem pra todo mundo, sabe? Mas eu já tô mudando de opinião aqui enquanto falo isso aqui, não sei falar, mas realmente faz sentido a indignação, assim, das pessoas que ficaram incomodadas, assim, porque foi bom pra dar uma movimentada no sentido de, galera... Estamos aqui. Assim, sabe, meio que se manifestar, se pronunciar, sabe, teve até gente de canal um pouco maior que era parceiro da tag, que meio que falou, não vou mais anunciar. Não, falou vocês estão errados. Eu travei aqui, segurei aqui, vamos ver o que eles vão falar e tudo mais, né? Não, sim, é que eu acho que isso não tira o seu outro argumento, que é do tipo... Você não precisa do reconhecimento do cânone atual, você precisa criar seu cânone, sabe? E é isso. Eu sei que é complicado, mas é isso, a gente tem que ocupar os espaços, né? Do tipo... Eu sou parte do Leia Mulheres, eu acho que eu tenho que tentar ocupar os espaços pra levar a palavra, sabe? Assim, não sou só eu, sabe? Mas é tipo, vamos ocupar espaços. Então, o pessoal do IA, cria, sabe? Tipo, se vocês têm seus espaços, tem blog, vocês têm tudo, sabe? Tipo, criem seus espaços, sabe? Façam seu cânone, sabe? Então, eu acho que eu entendo perfeitamente o desconforto e concordo. Mas eu acho que... mas o crítico fulano, ele não me leva a sério. Cara, ele não vai levar a sério, ele vai morrer falando que você é uma bosta, porque ele é tacanho, sabe? Mas é uma coisa... Mas que se dane. Exato. Vocês vendem, as pessoas Exatamente. compram, todo mundo adora, tem filas gigantes na Bienal. Exatamente. Tem um festival Tem agora, né? O festival. Flip Hop, Tem o né? Flip Que é genial, cara. Eu maravilhoso. eu acho isso genial. E assim, é isso. As pessoas... Esse cânone... Ele vai olhar pro IA ou pra essas novas literaturas que estão surgindo, essas novas manifestações, de uma forma tacanha. E eles não vão mudar de ideia, sabe? Tipo, eles têm essa ideia estética muito formadinha, assim, e não vai, cara, sabe? Mas é que... É uma merda, mas é isso. Mas eu acho que é isso. Aí a De gente... discussão. foi. Quais conclusões chegamos? Que ler não nos torna melhor do que Ninguém. ninguém. Que ler determinados gêneros também não nos torna melhor do que ninguém. Mas que é divertido, então. Sim. E se você gosta de alguma coisa, vai fundo. Não é? Tá tudo bem, né? Se você não gosta, também tem outros divertimentos. Não, e procurar coisas... Só não vá pra música, porque música é ambiente de drogas. Sim, exatamente. Segundo... Choque de cultura. E tente não se limitar por preconceitos, né? Não deixe de ler o IA porque a tag te diz que é pra pessoas que não gostam de pensar, coisa do tipo. Não faça isso. Nossa, eu lembro que eu fiquei tão... A menina que roubava livros, eu fiquei tão marcado assim, né? Sim. Eu vi lá e falei, porra... Eu até que pensei. Eu pensei naquele Eu livro. pensei, Os homens que não amavam as mulheres. Porra, cara, olha que Lisbeth, da hora. maravilhoso. E eu acho a menina que roubava livros, inclusive, tem algumas coisas de forma ali, de experimentação de exatamente. linguagem. Não é tão simples. Não, assim, de Porque tem o personagens... diário dentro, tem o negócio. Não, e tem o personagem, né? Quem narra, né? Sim, Essa que é a morte. Eu acho... Cara, e na época... Eu fiquei meio... né? Morte que tá narrando. Eu fiquei realmente incomodado. Falei, pô, Então, eu... acho que a menina que rouba livros não deveria estar naquela Não deveria estar coluna. naquela coluna. Isso aí. Ela devia estar nos nossos corações. É isso. Ok. There's a place where lovers go to cry their troubles away.
Agora no final a gente vai fazer umas indicações e a gente tem quadros pra isso, quadros pensados. Totalmente calculados. Isso. Primeiro a gente vai fazer indicações, né? Ver o lado bom da vida. De coisas que a gente tá gostando. ou Curtindo. Nosso quadro vai se chamar Mais Uma Página. gostando. Excelente nome. Excelente nome. Eu começo. Ontem eu terminei de ler, né, um quadrinho que foi lançado recentemente, né, pela Graphic MSP, né, aquela linha de quadrinhos de personagens, né, do Maurício de Souza, com histórias por autores nacionais, né, feito, coordenado pelo Sidão, né, e eu li o Jeremias Pele, Que acabou de sair. que acabou de sair, e foi das coisas mais emocionantes que eu li, assim, nos últimos tempos, assim, terminei o livro chorando e fiquei chorando um pouquinho depois. Conta a história do personagem, o Jeremias. O Jeremias já apareceu na Turma da Mônica, mas desde a criação da Turma da Mônica nunca teve uma história só dele. Assim, ele teve uma história, acho que dentro do Cebolinha, nos anos 90, mas não era dele. E ele era um dos poucos personagens negros, ele tá desde o começo da Turma da Mônica. Ele meio que faz parte daquela turma que é amiga do Franjinha, né? Que seriam eles são um pouco mais velhos, né? Do que a turma mesmo. E é uma história sobre o mundo atual, assim, sabe? Totalmente... como é que fala? Moderna, se a gente pensa, né? As coisas que acontecem há muito tempo, mas tem uma questão de preconceito e de identificação. O Jeremias é um garoto super sabe, tipo, criativo, atento. Ele gosta muito de astronautas e, sabe, todas essas coisas relacionadas ao espaço. Um garoto super curioso. E na escola, logo no começo só vou contar um comecinho, assim, do quadrinho. Na escola, vão fazer o Dia das Profissões e a professora designa profissões para cada um deles. E um é médico, outro é isso. E pro Jeremias ela fala, pedreiro. Aí ele vira e fala, não, mas eu queria ser será que eu não posso ser um astronauta? Ela fala, um dia você viu um astronauta? Não vai ser astronauta, vai ser pedreiro. E aí já entra a questão do Jeremias ser negro, enfim, ter sido escolhido como pedreiro. E tem toda a relação, principalmente dos pais, né, do Jeremias, assim. De como lidar. De como lidar com isso e de como meio que preparar o Jeremias para o mundo. Um garoto que é tão inocente no sentido de puro mesmo, mas a vida pra ele vai ser mais difícil. O pai dele fala isso pra ele. É um quadrinho que, putz, eu queria dar de presente pra todas as pessoas do mundo que eu conheço, assim, sabe? Tipo, livro pra se ler na escola, porque é de uma sensibilidade inacreditável, assim. Eu tô meio impactado com ele ainda. Bom, a minha indicação vai ser Canção de Ninar, da Leila Slimani. Foi o primeiríssimo livro que eu li da seleção da Flip deste ano, já estou animada. E eu gostei muito. Conta a história de uma babá que ela mata as duas crianças que ela tá tomando conta, e é mais ou menos baseado numa história real, uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Isso que eu falei não é spoiler, tá? Calma, não gritem, é logo a primeira página, porque a gente vai entender por que ela fez isso, né? O que levou essa mulher, que aparentemente era uma babá perfeita, que todas as mães tinham inveja, queriam contratar ela, o que leva essa mulher a cometer um crime bárbaro, assim. E essa decisão de começar a história pelo crime é sensacional. O livro é muito bom, porque é uma história muito comum, assim, vai mostrar, por exemplo, como que essa babá ela é sutilmente explorada, né? Os pais chegam mais tarde, ela tem que ficar esperando em casa, mas tá tudo bem, porque ela também não trabalha em outra coisa, ela pode esperar. Ou, vamos viajar com a babá, mas será que ela pode? Ela não deve ter nada melhor pra fazer, e esse tipo de coisa, assim. Caramba. Que se não tivesse esse assassinato no início, a gente acharia normal, porque a gente tá tão acostumado com esse tipo de relação, né? Então ele coloca logo o assassinato ali na primeira página para que a gente já vá olhando a história com olhos mais atentos, assim, vá percebendo o que tá errado nesse tipo de relação, enfim. Então é um livro que eu gostei muito, é um livro super curtinho, mas, nossa, que trata de uns temas, assim, absurdos, relação de maternidade, de patrão e empregado, a questão dos imigrantes, é sensacional, eu gostei muito do livro, recomendo. Eu tô lendo atualmente um livro que chama Garotas Mortas, da Selva Almada. Ela é uma autora argentina. Ela tinha lançado pela Kozak Naif uma novelinha, assim, bem curtinha, que chamava O Vento que Arrasa, antes da Kozak morrer. E era, assim,
uma novelinha muito, eu gostei muito, assim, ela é muito triste, muito sutil, assim, eu gostei demais. E esse livro, na verdade, é uma não ficção. A Selva Almada, ela cresceu ali nos pampas argentinos, assim, nesse interior, que não é muito falado, talvez, na literatura, né? Normalmente a gente tem cenário de Buenos Aires e tudo mais. E nesse livro ela vai falar de 3 mulheres que foram assassinadas enquanto ela era jovem, assim. Então ela vai tentar atrás dessas histórias para entender o que aconteceu. Então ela vai falar um pouco sobre feminicídio, sobre violência de gênero e coisas que, assim, ela, né, quando jovem, ela percebia que eram coisas extremamente cotidianas e o quanto isso né, tá dentro da nossa sociedade mesmo, né? Então é um livro eu não sei, você pensa assim, é um tema muito pesado, mas ela escreve de um jeito muito bonito, leve, sabe? E ela vai falando dessas tentativas dela encontrar a família das vítimas, e aí ela vai numa cartomante tentar entender o que aconteceu, porque algumas das vítimas das famílias foram atrás de ciganos e, enfim, de cartomantes, e aí ela vai até uma cartomante. Então, sabe, tem toda essa questão dessa investigação dela. Eu não sei, eu tô gostando bastante, assim, O Vento que Arrasa tinha sido uma novela que eu tinha gostado muito, assim, né, que ela é muito... Ela é delicada pra contar, acho que, as histórias, assim, são histórias pesadas, mas ela tem uma delicadeza pra contar que eu gostei muito. E agora, a gente vai falar... As nossas não indicações. Como que é o nome do... Quadro Virando uma Página. Tá vendo? Eu tô muito orgulhoso desses nomes, vocês vão ser muito bons. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos virar essa página. Começa aí, Caleb. Você começou com o bom, agora Agora tem que começa ver. pelo ruim. Não, eu sei que a gente já deixou bem claro, né, isso daqui, mas é muito ruim quando a gente gosta muito, né, tem muita relação com essa marca, né, no caso eu tô falando também da tag, né, no sentido que eu não tinha visto o pronunciamento deles até agora, e eu entendo, você quer se posicionar, né, tudo mais, mas é muito ruim quando alguém fala assim, você não entendeu direito e tal, sabe, Sim. Acho que me incomoda, isso me incomodou, assim, eu vim pra cá meio pensando, putz, sabe quando você fala, porque eu entendo, assim, erros acontecem, né, Sim. nesse sentido, mas... Não subestime as pessoas. Subestimar as pessoas é errado, sabe, ainda mais se você trabalha com uma coisa que, teoricamente, já tem todas essas questões em volta, então, acho que vai pra isso mesmo hoje, cara, só desculpa, falar... A gente errou, assim, não foi essa a ideia, desculpa, vocês, não era essa a intenção, pelo contrário, acabou, assim, assim, sabe, tipo, não... Às vezes você fica meio tentando falar, eu sei que vocês interpretaram errado, e você tem todo o direito de interpretar errado, mas, sei lá, eu fiquei incomodado, então fica aí o meu virando a página pra esse pronunciamento. Então, eu vou dar um livro como não indicação, mas assim, deixa eu só me justificar antes, que a minha não indicação não é assim, não comprem este livro, não leiam, não é nada disso, é só pra compartilhar um sofrimento e quem Nunca sabe... vai ser, né? O nunca nosso será, nunca vai ser, imagina, né? Tipo... leiam tudo, comprem tudo. Acho que a gente quem tem que ser sou eu? a gente tem que ser honesto, falar se a gente não gostou, não gostou, né? Tá Mas é tudo... que às vezes algo me incomoda e eu gosto de compartilhar isso porque a pessoa pode discordar, pode me mostrar uma outra forma de ver, né? Então, quem sabe não sou eu, enfim, problematizando algo que não deve ser problematizado. Mas a minha não indicação é um livro que eu nem terminei de ler, o que é muito errado, mas vai ser este. Não é errado, não. Você não tá gostando, você para, meu, tá certo. Que é o Nunca Houve um Castelo, da Marta Batalha. Esse livro está me incomodando muito, está me deixando muito triste. Tem algo nos livros, assim, só para contextualizar, ele é um livro que vai falar sobre a história de um bairro do Rio de Janeiro, o de Ipanema, e todas as gerações, desde a formação do bairro, né, toda a construção, passando por várias pessoas, até a época da ditadura, enfim. E eu odeio todas as descrições de mulheres. Odeio, porque assim, os homens, eles são sempre altos e loiros e inteligentes, e as mulheres, elas têm grandes traseiros e elas chamam a atenção das pessoas, e isso me incomoda de um jeito. E tem uma outra coisa também, que o livro, ele tem um tom muito nostálgico. Ele
inegavelmente é nostálgico, aquele bairro de antigamente, das cantigas de samba e não sei, mas das rodas de samba e tal, e quando os homens beliscavam os traseiros das mulheres, sabe? Gente, é tipo Não, ideia cara. fixa, né? Eu acho, nossa. Talvez eu mude de opinião com o término da leitura, dificilmente, porque, né, acho que já tá lá escrito, é o início da história, mas isso me incomoda muito, assim. Então eu não estou gostando e tenho sofrido um pouco ele, mas lerei até o final. Você lê até o final? Eu leio até o final, não desisto. Até porque vai que acontece algo incrível no final da história e aí... Eu sempre tenho a impressão, quando eu abandono o livro, que o livro ficou melhor. Sabe quando você abandona o livro e alguém fala, não, mas depois da página 150 acontece algo que, cara, e aí eu não li, sabe? Gente, let it go, assim, nossa, eu super, tipo, eu não tô curtindo, eu paro o livro até que eu tô gostando, eu começo a ler outras coisas. Eu vou, por causa disso, eu não quero perder Normalmente nada. eu não abandono também, não. Bom, mas o meu é um clássico, olha vocês. Olha só, Juliana. Assim, eu estou sofrendo, é um sofrimento que já perdura há muito tempo, que é o Guarani, Nossa. do José de Alencar. Eu já tinha lido ele com 15 anos, né? Porque na época no colegial ele... Né, eu digo colegial, né? Não é mais ensino médio. Mas na época ele caía no vestibular, então a gente tinha que ir lendo, né? Durante o colegial. E eu já quase morri lendo aquilo, né? E agora eu tô tendo que reler por conta da faculdade. E, meu Deus do céu, assim, é muito ruim. Não é muito ruim, é muito chato. Eu não posso dizer que é ruim, porque, né, as pessoas gostam. Mas aquilo é tudo muito chato, gente. Meio lento. Aquelas, né? assim, é isso, assim, o meu estilo de livro, ele é muito mais rápido, assim, e aquelas longas descrições sobre a natureza é muito modorrento pra mim, assim, sabe? Pra mim aquilo não serve. Não é meu tipo de leitura definitivamente. Eu tenho que ler porque, né, enfim, preciso passar de ano. Preciso passar de ano. Mas, cara, tá difícil. Assim, definitivamente não é meu tipo de livro, assim, romantismo brasileiro, assim, Deus do céu. Mas acho que romantismo no geral, vai. Mas talvez ler Alencar te torne uma pessoa melhor. Pode, ou não. Quando eu li o meu foi Iracema, né? Foi Iracema. Pô, Iracema eu achei maneiro, viu? Assim... O Caleb é muito otimista, cara. Não, assim... Iracema é menor porque é mais curto, já começa por aí. Ok. O Guarani é grandão, é um romanção. Não, Iracema é menor. E Iracema tinha uma coisa meio... A gente já sabia, mais ou menos, e ela meio que tipo, tem uma linha mais clara, assim, das coisas. Então tem umas descrições disso, mas você consegue se falar, eu vou chegar lá, porque eu já sabia a história, então, sabe, tipo, meio... Eu já tenho ideia do que vai acontecer, vamos indo, vai ser legal. Assim, não foi super legal, mas não foi esse sofrimento, assim. É muito otimismo. A Juliana tá balançando a cabeça, não sei se estão vendo, mas ela tá... De profunda desaprovação. Então você podia ler o Guarani pra Ju e me contar. Não. Ah, vai. Eu ainda nem comecei. Mas você tá certo. Bom, então é isso, fechamos? Fechamos. Ó, sucesso. É isso. E até o próximo, né? Até o próximo. Até o próximo, espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. 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 Esse final ficou meio murcho, né? Não, vamos fazer um final melhor. Todo mundo, 1, 2, 3, tchau! Tchau, Tchau, gente. Até a mais. próxima.